Vamos então resolver a ficha número 31, é sobre divisão. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos começar aqui pela nossa primeira pergunta. Diz o seguinte: na cesta há 12 laranjas, portanto uma dúzia. A Sofia quer fazer sumo de laranja para o lanche. Se para cada copo gastar 4 laranjas, quantos copos de sumo fará? Pousa o ouvido para resolver a questão, depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. A figura aqui mostra-nos o cesto com 12 laranjas e aqui no esquema ao lado o retirar de 4 laranjas em 3 vezes. Uma primeira vez 4 laranjas, uma segunda vez mais 4 laranjas e uma terceira vez 4 laranjas. Isto é, nós podemos interpretar uma qualquer divisão como uma sequência de subtrações. Vamos então analisar o nosso caso concreto. No nosso caso, nós temos 12 laranjas e vão ser retiradas 4 laranjas de cada vez. Portanto, qual é o número que multiplicado por 4 dá 12 ou menor que 12? E digo menor que 12 porquê? Porque nós queremos distribuir no máximo 12 laranjas, não queremos distribuir mais do que 12. Temos que arranjar um número natural que, multiplicado por 4, dê 12 ou menor que 12. Se recorrermos à tabela dos 4, verificamos que 4 vezes 3 são 12. Significa então que para cada copo vão ser distribuídas 4 laranjas. Portanto, vamos ter um total de 3 copos. Ora, vejamos. Primeiro copo vão 4 laranjas. 3, 4. Significa que às 12 iniciais nós subtraímos 4, que foram para este primeiro copo, ficamos com 8, ainda para distribuir. Cá estão 4 mais 4, 8. Agora, das 8, vamos distribuir mais 4 para outro copo. 1, 2, 3, 4. Das 8 que tínhamos, menos 4 ficam 4, cá estão os 4, e vamos distribuir estas 4 para o último copo, ou seja, o terceiro copo. 1, 2, 3, 4. E não sobrou nenhuma. Porquê? Porque 4 vezes 3 dá 12. Neste caso não sobrou nada. Toda a divisão pode ser então tratada como uma sequência de subtrações. Se nós verificarmos esta divisão 12 a dividir por 4 é uma sequência de 3 subtrações. Ora vejamos. 12 menos 4 dá 8, 8 menos 4 dá 4, 4 menos 4 é 0. Portanto, temos uma sequência de 3 subtrações que é equivalente a esta divisão. 12 dividido por 4 é igual a 3. Neste caso, o quociente é o número de subtrações da sequência. Isto é, 12 dividido por 4 é 3, ou seja, nós temos uma sequência de 3 subtrações. Temos então 12 laranjas, vão 4 para o primeiro copo, ficam 8. Depois vão mais 4 para o segundo copo, ficam 4. E finalmente vão estas 4 para o terceiro copo e não fica nenhuma. Certo? Portanto, a Sofia retirará 3 vezes 4 laranjas. Então 12 dividido por 4 é igual a 3. Ela fará 3 copos de sumo. Cá está, 1, 2, 3. Vamos então à segunda questão. Se em vez de 12 laranjas, na cesta houvesse 13 laranjas, o que é que ia acontecer? Ora, vamos analisar. Temos não 12, mas temos 12 mais uma, 13. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 13 ou menor do que 13? Se formos ver, 4 vezes 3 dá 12, é menor. Significa que distribuindo 4 laranjas, nós podemos utilizar 3 copos. 4 vezes 4 já dá 16. 16 laranjas é superior ao número de laranjas que nós temos, 13. Portanto, nós não podemos distribuir 4 laranjas por 4 copos. Podemos distribuir 4 laranjas por 3 copos. É evidente que, como não coincide o número de laranjas com a multiplicação do número 4 por um número natural, significa que vão sobrar laranjas. Ora, vejamos. No primeiro copo vão 4 laranjas. 1, 2, 3, 4. Fica então 13 menos 4, ficam 9 laranjas. Cá está 4 mais 4, 8 e uma 9. Vamos distribuir mais 4 laranjas para o segundo copo. 1, 2, 3, 4. Portanto, 9 menos 4 ficam 5 laranjas. Cá está 4 mais 1. E vamos distribuir mais 4 laranjas para o terceiro copo. 1, 2, 3, 4. O que é que nós reparamos? Que sobrou uma laranja. Exatamente porque a multiplicação de 4 por um número natural nunca pode ser igual a 13.
ou é igual a 12, ou imediatamente a seguir igual a 16. Não temos nenhum número que multiplicado por 4 dê 13. Portanto, vai sobrar. Isto é uma divisão não exata, enquanto a anterior era uma divisão exata. Vejamos então, 13 laranjas vão 4 para o primeiro copo, ficam 9. Depois vão 4 para o segundo copo, ficam 5. E depois vão mais 4 para o terceiro copo e ficam 1. Cá está, é uma divisão não exata. Se houvesse 13 laranjas na cesta, restaria apenas uma laranja. Portanto, resumindo, na primeira pergunta podemos fazer 3 copos de sumo e não sobra nenhuma. Porquê? Porque 4 vezes 3 é exatamente igual a 12, que é o número de laranjas que nós temos. Verificamos que não sobra nenhuma. Nós estamos perante uma divisão exata. Na segunda pergunta, como nós temos 13, vai sobrar uma laranja. Isto é, estamos perante uma divisão não exata. Sobrou uma laranja na cesta. Na segunda pergunta temos: o Luís dividiu 18 gomas por 3 amigos. Quantas gomas deu a cada um? Faz um desenho ou esquema e completa esta estrutura. Pois bem, repara na diferença. Enquanto na pergunta anterior era-nos dado a quantidade de laranjas que tínhamos para distribuir, que eram 12, e pedia-nos então o número de copos de sumo que se poderiam fazer com essas 12 laranjas, neste caso é o contrário. Dizem-nos que existem 18 gomas, mas para distribuir por 3 amigos, de uma maneira igual, certo? Portanto, é diferente, mas o raciocínio é idêntico. Pousa o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vejamos então. Temos então aqui 18 gomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então qual é o número natural que, multiplicado por 3, que são 3 amigos, vai dar 18 ou menos do que 18? Menos que 18 porque nós estamos a distribuir 18 gomas. Não estamos a distribuir mais do que 18. Portanto, o número natural que multiplicado por 3 tem que dar 18 ou menos do que 18. Neste caso temos um número natural, que é o 6, que multiplicado por 3 dá exatamente igual a 18. Se dá exatamente, significa que nós vamos ter uma divisão exata. Isto é, não vai sobrar nada. Vejamos então. 6 gomas para o primeiro amigo. Cá está. 2 gomas, 3 gomas, 4, 5, 6 gomas. Portanto, às 18 gomas iniciais, subtraímos 6, que é a primeira subtração, de 6, vai dar 12. Ficamos com 12, cá está 6 mais 6. Vamos distribuir mais 6 para o segundo amigo. Cá está 2, 3, 4, 5, 6. 12 menos 6, segunda subtração, dá 6 gomas. Restam 6 gomas para distribuir para o terceiro amigo. Mais 6 para o terceiro amigo. 2, 3, 4, 5, 6. E não sobrou nenhuma goma. Portanto, significa que é uma divisão exata. Correto? A sequência das 3 subtrações. 18 menos 6 dá 12, primeira distribuição. 12 menos 6 dá 6, segunda distribuição. 6 menos 6 dá 0, terceira distribuição. Não sobra nenhuma. Portanto, 3 vezes 6 são 18. Por isso é que é uma divisão exata. Existe um número natural, que é o 6, que multiplicado por 3 vai dar exatamente aquilo que nós temos para distribuir, que é 18. Temos então uma sequência de 3 subtrações. Primeira subtração, 18 menos 6, dá 12. Segunda é 12 menos 6, dá 6. E a terceira é 6 menos 6, dá 0. Temos então 3 subtrações, que é exatamente igual a 18 a dividir por 6. Isto é, distribuindo 6 gomas por cada amigo, nós temos a hipótese de distribuir gomas a 3 amigos de uma maneira igual. Resumindo, a primeira pergunta temos a sequência das 3 subtrações. 18 menos 6 dá 12, 12 menos 6 dá 6 e 6 menos 6 dá 0. Portanto, 18 dividido por 3 é 6, significa que distribuindo 18 gomas por 3 amigos, calha a cada um dos amigos 6 gomas e não sobra nenhuma. Isto é, nós estamos perante uma divisão exata. Porquê? Porque 3 vezes 6 é exatamente igual ao número de gomas que nós temos para distribuir. Vamos finalmente à terceira pergunta. Divide 15 bolas em conjuntos de 5 e completa. Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver.
Nós temos então 15 bolas, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 3 dá 15, para distribuir em grupos de 5. Qual é o número natural que multiplicado por 5 dá 15 ou menos do que 15? Vemos aqui na tabuada dos 5, 5 vezes 3 é 15. Isto é, distribuindo 15 bolas em grupos de 5, podemos formar 3 grupos. Ora vejamos, primeiro grupo, 5 bolas, segundo grupo, mais 5 bolas e terceiro grupo, mais 5 bolas. Neste caso não sobram bolas, porquê? Porque existe um número natural, que é o número 3, que multiplicado por 5 dá exatamente o número de bolas que nós temos para distribuir. Portanto, formaste 3 conjuntos. Cá está, 1, 2, 3. 15 a dividir por 5 é exatamente 3. Isto é, se dividirmos 15 em grupos de 5, nós conseguimos formar 3 grupos. Cá está os 3. 5 vezes 3 é exatamente 15, como nós vimos inicialmente. Temos então uma sequência de 3 subtrações, que é a primeira subtração é 15 menos 5, para formar o primeiro grupo. Depois 10 menos 5 para formar o segundo grupo. E finalmente 5 menos 5 para formar o terceiro grupo. Temos então uma sequência de 3 subtrações. 1, 2, 3. Pergunta seguinte: se fossem 17 bolas em vez de 15, quantos conjuntos é que formaríamos e sobrariam bolas? Vamos analisar. Se fossem 17 bolas, cá está, 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, vamos formar grupos de 5 bolas. Primeiro grupo de 5 bolas, depois segundo grupo de 5 bolas, terceiro grupo de 5 bolas e sobram 2 bolas. Portanto, se fossem 17 bolas, formaríamos 3 grupos, cá está 1, 2, 3 e sobravam 2 bolas. Neste caso, nós temos uma divisão não exata, porque não existe nenhum número que multiplicado por 5 dê 17, certo? Temos 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 4 dá 20. Isto é, só podemos formar 3 grupos com a mesma quantidade de bolas. Podíamos formar 4 grupos, mas o quarto grupo já teria menos bolas, teria apenas 2. E nós queremos grupos com a mesma quantidade de bolas. Temos então 17 dividido por 5, é uma sequência de 3 subtrações e sobram 2 bolas. Primeira subtração, 17 menos 5, para formar o primeiro grupo. Depois ficam 12, 12 menos 5 para formar o segundo grupo. E finalmente 7 menos 5 para formar o terceiro grupo. E vão sobrar 2 bolas. Temos então uma sequência de 3 subtrações com um resto de 2 bolas. Estamos então perante uma divisão não exata. Porquê? Porque o resto é diferente de 0. Resumindo, no primeiro caso podemos formar 3 grupos com 5 bolas, porque nós temos 15 bolas para distribuir e ficam 5 em cada grupo, 5, 10, 15, certo? Podemos formar então 3 conjuntos, 15 a dividir por 5 é 3, porque 5 vezes 3 é 15, estamos perante uma divisão exata. No segundo caso, como já temos 2 bolas a mais, estas 2 bolas vão sobrar, porque o número natural imediatamente superior a 3, de modo a formar grupos de 5, é igual a 20. 5 vezes 4 é 20. E nós não temos 20 bolas para distribuir, mas temos apenas 17. Portanto, vão sobrar 2 bolas.